Bom, boa noite, gente. Bem-vindos ao nosso bate-papo. Manifestações patológicas em parede de concreto. De antemão, queria agradecer o convite aceito do Thiago. E espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo sobre manifestações patológicas em parede de concreto. É uma conversa aqui bem espontânea, né? Eu e o Thiago, nós somos amigos há algum tempo aí e vamos bater um papo hoje com vocês. Pedir que o Thiago se apresente aí, né, Thiago? Não vou falar nada não. Espero que você fale aí sobre você um pouquinho. Vamos lá. Boa noite, Aniel. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É sempre bom aí compartilhar e trazer um pouquinho aí do que a gente sabe, o que a gente aprendeu nessa jornada aí, seja profissional, seja acadêmico, ou seja como pesquisador, né? Que foi onde a gente se conheceu lá no Cefet, né? Então é sempre bom ter uma oportunidade de compartilhar. Eu sou o Thiago, falando um pouquinho, hoje eu estou arquiteto e engenheiro civil também, e mestre em engenharia civil pelo Cefet. Também caminhei um pouco pela área da genética de projetos, uma pós que eu fiz, e agora, atualmente, eu sou professor, estou professor também numa universidade, e é sempre um prazer estar aqui compartilhando e trazendo conhecimentos aí para todo mundo. Então, esse sou eu, um pouquinho mim aí, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as patologias, né, em paredes de concreto, um construtivo muito interessante, né, e relativamente. Então, eu espero contribuir com todos aí, que todos aproveitem aí esse bate-papo informal, como você já disse, né, amigos, não tem jeito, a gente acaba conversando de uma maneira informal, e vamos trazer essa espontaneidade aqui para nosso bate-papo hoje também. Valeu, Thiago. Então, eu conheci o Thiago, se conheceu lá no mestrado, né? Eu já tinha me formado em engenharia de produção civil, o Thiago já estava terminou a segunda graduação, começou o mestrado lá no Cefet, e a gente participou de congresso, né, Thiago? Escrevemos artigos aí, 2 ou 3 artigos juntos aí, e a gente continua com essa parceria, né? E espero que voltemos a dar aula em instituições iguais, né, para a gente interagir ainda mais. Bom, então vamos falar aí de algumas manifestações. Antes eu vou falar um pouquinho do sistema. O Thiago pode me interromper quando quiser, viu, Thiago? Maravilha. Então a gente vai falar do sistema de paredes de concreto moldados em loco, né? Então o que acontece? O sistema de parede de concreto, né, são paredes moldadas, né, no local da obra, e geralmente são formas metálicas, né? Existem algumas formas aí de PVC também, de EPS, mas a grande maioria aí que a gente vê é formas metálicas. As instalações elétricas e hidráulicas já são instaladas antes da concretagem, né? E tem que ser bem feito, né, Thiago? A gente vai ver coisas que acontecem aí devido à má instalação desses componentes. Tem que ser bem feito, né? Porque depois que concretou, ficou, né? Tem jeito de... Não é alvenaria convencional que a gente sai quebrando e instalando assim da forma que a gente acha que vai dar certo. A desforma é feita em 24 horas, né? Então é feita a desforma, tem um tempo certo aí para continuar nos pavimentos superiores. As paredes são geralmente de 10 centímetros, né? Que dificulta também a execução. A resistência à compressão do concreto varia, né, de 20 a 40 MPa. E o sistema é vantajoso porque ele é repetitivo, né? As formas elas são reaproveitadas, né, tanto pelos andares quanto em outros empreendimentos. Você tem projetos similares e você acaba aproveitando essas formas tanto nos andares quanto em outros empreendimentos. Grandes vantagens do sistema, que é velocidade de execução,
né, a gente consegue executar rapidamente os pavimentos. Aí a gente consegue, consegue cumprir os prazos, né? E também tem uma baixa geração de resíduos, né, Thiago? A gente não tem aquele quebra-quebra de alvenaria e a gente acaba economizando não, tendo baixa quantidade de resíduos. Então, basicamente, é isso que a gente tem, basicamente é isso que a gente fala do sistema de parede de concreto. Então, o Thiago vai falar um pouco aí começa falando das manifestações, né, Thiago? Isso aí. Antes, Daniel, só completando, né, a parede de concreto é uma busca que a gente tem no mercado da construção civil, né, de racionalizar os processos, né, racionalizar, além de racionalizá-los, também trazer uma questão de desperdício, né, que está muito alinhado com a questão da sustentabilidade, né. Então, reduzir resíduos, reduzir canteiro de obra, reduzir a quantidade de pessoas, que isso também vai em encontro à questão da segurança do trabalho. Então, é um sistema que veio para o Brasil, já é utilizado lá fora, mas ele veio com esse intuito da gente conseguir racionalizar o material que a gente é mais apto, né, eu diria assim, da gente usar aqui no Brasil, que é o concreto, né. Então, o Brasil, a gente tem como material principal, né, da construção o concreto. Então, nada como um sistema que veio para racionalizar, né, esse trabalho aí com isso, e dar uma resposta, igual você falou, uma resposta séria, de tempo de obra e muitas outras coisas positivas que esse sistema traz. Eles têm alguns inconvenientes, né, Niel? Você falou uma coisa que é muito absurda, né, que vai gerar alguma das patologias que a gente elegeu aqui, umas que são mais comuns, né? Então, só para a gente situar, nós vamos falar aqui basicamente de 5 patologias, né? Tem outras que acabam surgindo com o sistema, mas na verdade nós vamos falar de 5. São elas: a questão dos eletrodutos expostos, né? As paredes que elas não ficam muito lisinhas, né? Elas ficam ásperas e não ficam uniformes, que isso é importante. Aberturas de placas na hora da concretagem, a segregação também é uma questão comum, né? Eu diria comum, mas são as patologias mais trabalhando com esse material, com esse sistema construtivo. E também tem as fissuras, né? Que aí são as fissuras principalmente em locais que tem um acúmulo de tensões, né? Em abertura de janela ou qualquer outro tipo de abertura que você precisa de fazer nesse sistema. Então, esses são os 5 principais, na verdade, os 5 que a gente elegeu em cima da bibliografia que a gente consultou, né, Aniel? E eu também já tive a oportunidade de verificar alguns desses em loco, em uma pesquisa que eu fiz quando eu estava... ainda era iniciação científica, né? Então, aí já fica até uma dica aí que iniciação científica nos leva para um caminho bem interessante, né, de tecnologias novas aí da construção civil. Falando do Daniel, eu falei aqui de 5. Vamos fazer o bate-bola, né? Então, eu falo, a gente vai trocando isso. Então, a questão dos eletrodutos expostos está relacionado principalmente a como você posiciona isso no sistema construtivo no momento da concretagem. Como você bem falou, Aniel, na verdade é um sistema que depois que você tira a forma, já está ali a casca, né? Está tudo pronto ali, os eletrodutos passados, a questão hidráulica, elétrica, está tudo resolvido naquele sistema. Então, o que acontece? Normalmente, de economia ou sei lá o que, as pessoas, ao invés de usar os espaçadores próprios, que parecem umas rodinhas assim, que eles, a parede é muito fina, a espessura é pequena, né, 10 centímetros, se comparar, inclusive, com a alvenaria convencional, a gente vai ver que 10 centímetros é bem fininho, né, é uma espessura pequena e longe do que a gente tem costume de trabalhar aqui, né. Então, o que acontece? Esses espaçadores manter os eletrodutos, manter as instalações todas posicionadas preferencialmente no centro. A gente tem 10 centímetros de espessura, e esses eletrodutos têm que ficar no centro. Tem uma malha, né, que esse sistema tem uma malha de aço que é colocada de fora a fora, né, então ele não tem os convencionais pilares, ela é uma grande malha de aço, né, com esses eletrodutos ali. Então, quando você
concreto, com a própria pressão, né, que você joga do concreto na hora que você está na forma. Então você tem uma forma metálica, você tem lá os eletrodutos, você tem a malha, uma espessura de 10 centímetros. Então é um negócio muito fino, você coloca esse tanto de trazendo para uma linguagem menos técnica. E aí, quando você joga o concreto, esses eletrodutos, e se você tiver com um arame, aquele arame galvanizado, aquele arame de 18, um vagabundinho mesmo, se você tiver com aquele arame lá, a própria pressão era outra coisa, pode deslocar isso. E aí o que acontece? Se tiver deslocada, na hora que você tirar, você só vai descobrir, né, depois de tirar a forma. Então, na hora que você tira a forma, de repente você se depara lá com o eletroduto aparecendo na beiradinha da parede. Então, isso é um sistema portante, né, autoportante, então isso já atrapalha um monte de questões. Então, isso tem que ser refeito, né? Em alguns lugares, e como que você faz, né? Você desinforma e depois começa de novo. É uma coisa monolítica, uma coisa única. Então, não tem jeito. Então, isso é uma patologia, acreditem, comum de acontecer. E raspando aquilo, olhando, verificando se não gerou tensões, né? Para gerar fissuras futuras. Então, é uma patologia que está ligada à questão da execução, né? Então, se usar os sistemas corretos, os espaçadores perfeitos, não tentar economizar aí com essas questões dos araminhos, né? E aí, patologia comum. Então, esses eletrodutos expostos são questões que precisam ser muito pensadas para se evitar, né? É uma patologia evitável desde que você siga alguns procedimentos. Tem também, né, a questão da patologia da parede áspera e não uniforme, né, Nilson? Isso, aí acho que você pode trazer isso aí para a parede áspera e uniforme, porosa, né? Também é um problema comum que a gente encontra por aí, né? Uma coisa que a gente pode citar que gera esse tipo de problema é a falta de limpeza das formas, né? E enquanto mais a gente vai subindo, né, a nossa edificação, o problema parece que vai aumentando porque ela vai ficando cada vez mais suja, né? Então, ela começa limpinha lá embaixo, vai subindo e vai piorando. A forma vai ficando cada vez mais suja, não tem uma limpeza adequada, né, Tiago? A rapidez, né, que o pessoal quer fazer, então acaba não limpando a forma direito, às vezes não respeita o tempo de cura, né, que gera outro problema aí, outros problemas. Então a própria cura, a própria falta do tempo adequado de cura também agrava o problema dessa superfície áspera e porosa. E também a falta de vibração. Né? Antigamente essa falta de vibração era mais grave porque a gente não tinha um concreto tão tecnológico como hoje. Na década de 80, o concreto era um concreto mais comum. Hoje em dia, né, Thiago, a gente tem um concreto altadensável, né, que acaba que evita, tem um problema, esse problema fica menor. Né? Então, o recomendável antigamente era que você fosse fazendo em camadas menores, né? Fazia a camada, vibrava, fazia outra camada, vibrava. Mas mesmo assim, era complicado, né? Porque, como você falou, 10 centímetros, né? Com malha, com instalação hidráulica, instalação elétrica dentro. Então, você vai lançar o concreto e vai vibrando, mas com aqueles 10 centímetros ali e cheio de coisa dentro, né? Então, não era fácil. Né? Hoje em dia está menos difícil, porque a gente tem um concreto autodensável. Mas antigamente era mais difícil. Né? Então hoje a gente tem uma tecnologia que facilita um pouco mais. Né? É uma questão, desculpe te interromper, Daniel, mas tem uma questão interessante que você falou aí, que é a questão do desmoldante que a gente tem que passar e passar ele bem feito, né? A forma vai ficando suja e o desmoldante vai gerando esses resquícios lá, então você tem um material que você tem que passar. Isso é um trabalho chatinho lá, quando você vê na obra lá, um negócio meio complexo de se fazer, né? Um cheiro, inclusive, forte na obra que eu visitei, é um material com cheiro não muito agradável. Na verdade, você tem que passar isso muito bem passado, senão garra na forma e aí deixa de ser racional, você tem que depois ficar lavando aquele negócio de uma maneira complicada. Então, passando esse desmoldante, inclusive, diminui essa questão dessa patologia que faz. Isso.
Então a gente vê que é um problema basicamente de execução, né, Thiago? A gente não vê muito problema aí em relação ao material. Por enquanto a gente está falando mais de execução, né? E, e o gancho dessa parte de formas é o que gera outro tipo de manifestação, né, Thiago? Que é a abertura de placas, né? Isso aí. E a abertura de placas, Daniel, tá bem relacionada a uma outra, diria, falta de cuidado. Está relacionado também com a execução, né? O que acontece? Essa forma, então, é como se fosse um sanduíche, né? Então, você tem umas cunhas e umas presilhas que você precisa de outro. Isso precisa ficar muito bem na normativa das formas, seguindo como deve esquecer de nenhuma cunha, nenhuma presilha, nenhuma das questões estruturais lá de si. Por quê? Porque na hora que você joga o concreto, né, Daniel, querendo ou não, ele vai com uma certa pressão. Isso pode fazer essas aberturas que acontecem. Na hora que você olha para a estrutura, né, de concreto, que ela deve ser lisinha, ela é feita para ela ser o próprio acabamento depois, né, e já só pintura, sem amassamento, sem nada de acabamento, descalificando o negócio, lixando o negócio todo de novo, alisando as superfícies, passando argamassa. E aí, aquela questão que a gente trouxe desde o início de ser um sistema racionalizado, ele deixa de existir. Né? Você precisa de fazer um retrabalho. E, gente, retrabalho em obra ou em qualquer coisa, né? O negócio deve ser evitado ao máximo, né? Para você não ter perdas, né? Seja perda de material, perda de tempo. E a gente sabe que em obra, tempo é uma coisa muito, muito importante, né? Que gera custos. E, pô, às vezes você vai ter que colocar ali mais uma pessoa trabalhando, né? Para fazer um serviço que poderia ter sido evitado, né? Uma patologia que poderia ser evitada a partir de um cuidado que você tem na hora de fazer essa montagem dessas formas, essas coisas. Então, essa é uma outra patologia, né? A gente já falou que 3, falando paredes ásperas e porosas aí, e agora placas. Todas elas, né? Elas, Daniel, relacionadas também à questão da execução. E aí já vou jogar para você a próxima, né? Que é a questão da segregação. E aí, ou já é outro caminho? Pois é, mais uma, né? Você falou de lançamento de concreto, né? E às vezes, né, às vezes você encontra no projeto um manual, uma instrução de lançamento, né? Mas é difícil, né? E a gente sabe que lançar o concreto acima de 2 metros é meio complicado. Quando a gente tem uma forminha lá de madeira, consegue cortar ela, né, dividir o concreto lá, você lança a metade, depois fecha, depois lança outra metade, facilita um pouco, mas você tá trabalhando com uma parede inteira, né, uma forma metálica inteira de concreto, parede de 2,40 m para cima, então acaba acontecendo, a altura do lançamento acaba sendo bem superior, né, e você lançar lá de cima direto acaba que também gera esse problema de segregação, não vai ter jeito, né? Lançou alto acima da norma, a gente sabe que está sujeito à segregação, e isso acontece bastante, né? E como você falou, a espessura da parede é pequena, o lançamento do concreto vai ser difícil, né? Como eu falei também, o uso de vibrador, antigamente tinha que vibrar, então, mais uma vez, era outra instrução que era feita na época, né, que não tinha concreto autodensável, era fazer em camadas, né? Geralmente você fazia uma camada de 50 centímetros, vibrava, né? Depois vinha com outra camada de 50 centímetros, vibrava, e você ia tirando as bolhas, né, normalmente, e a segregação ela era minimizada. Se fizesse dessa forma, né? Hoje em dia a gente tem um concreto autodensável que minimiza esse tipo de problema, né? E hoje em dia está menos difícil, como eu falei, mas continua acontecendo, né? A gente encontra aí obras aí do ano 2000, né? A gente estou falando de década de 80 para o ano 2000,
a gente encontra aí trabalhos, né, Tiago, que ainda apresentam trabalhos de edificações relativamente novas que ainda apresentam esse tipo de problema de segregação. E é bem visível, né? Quando você tira a forma lá, você já consegue encontrar lá as imagens lá de segregação. Mas eu acho que o problema bem que o Thiago é especialista é o problema das fissuras, né? Que é o que a gente mais presta atenção, né? Quando a gente está passando por uma edificação, que o que a gente mais presta atenção é na fissura. E o Thiago tem uma experiênciazinha aí de fissura, né, Thiago? Essa é uma patologia que ela tem, inclusive na norma, uma parte que fala do reforço de aberturas. O que são essas fissuras, as principais fissuras encontradas aí em paredes de concreto, moldadas em loco, né? Normalmente é onde se tem os acúmulos de tensões. E eles acontecem onde a gente tem aberturas, né? Então, onde você tem uma abertura, você tem um furo ali, né? E onde você tem uma janela, uma porta, normalmente você tem naquele local ali acúmulo de tensões. E aí a gente não precisa só, né, de olhar, por exemplo, para as paredes de concreto para entender as fissuras, né? Qualquer janela que a gente projete, independente do sistema, normalmente a gente coloca ali a verga, né, e ali embaixo o peitoril também, com um reforço estrutural. Só que aí, quando a gente pensa na parede de concreto, como ela é uma coisa única, né, ela é uma coisa moldada inteira, né, de uma forma monolítica, eu diria assim, a gente precisa já de pensar. Então, na NBR 16055, que é a NBR que fala, né, da execução, né, do projeto e da questão da execução das paredes de concreto, ela tem uma parte específica que fala em aberturas, né? Isso é uma questão que eu tive a oportunidade de investigar enquanto eu era estudante ainda de engenharia civil. A gente participou do CONIC, que é o Congresso Nacional de Iniciação Científica, e a gente levou esse tema de como fazer esse reforço, o que precisava de ser feito, né, para que essas fissuras, né, essas fissuras comuns que a gente vê em todo esse concreto, pode dar um alarme um pouco maior, já que o sistema é um sistema portante e a gente precisa de considerar ele não só como uma fissura, mas mais séria, uma patologia estrutural, né? Então, na norma, ela tem lá, como se coloca lá, trazendo aqui de uma maneira mais simples, né, você coloca lá 3 barras de aço, né, na horizontal, e faz como se fosse um enquadramento dessa janela, ou dessa porta, ou dessa abertura. Só que o que na prática começa a acontecer? Mesmo você fazendo o reforço, é lógico que lá na norma tem definido dimensionamento, o trespasso, como que você tem que passar, mesmo você fazendo esse tipo de reforço, as fissuras continuavam a acontecer. Então, esse era o nosso objeto de pesquisa, exatamente por esse motivo. Que mesmo fazendo o que a norma definia, né, essas fissuras continuavam a aparecer. Então, quando a gente ia para a obra, a gente via algumas soluções. Assim. Então, o pessoal colocava o quê? Nas quinas, né, das janelas ou das portas, eles colocavam... eu vi em obra uma barra, né, pequenininha ali, no sentido perpendicular da fissura, né, já imaginando onde vai acontecer a fissura, para exatamente inibir essa fissura, que não está em norma, mas é aí uma questão empírica, né, de aplicação em obra. E uma outra coisa que a gente viu, que a gente achou até interessante, né, como solução para isso, é colocar na parte no peito, são estruturas pré-moldadas. Então, eles traziam lá o concretinho pré-moldado, já espaço maior, né, era algo parecido com o que a norma define, né, desse trespasso da barra de aço, que você coloca como reforço. Então, eles já tinham como se fosse uma peça pré-moldada e já colocava tanto em cima quanto embaixo, para inibir essas fissuras. Em alguns casos funcionava, em alguns casos não funcionava, daí a importância da pesquisa, né? Então, mesmo que define a norma, né, essas questões de fissura em parede de concreto, ela não é simplesmente estética, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa janela e você tem uma fissura no sistema convencional, você tem uma fissurinha ali. Não, o sistema é um sistema portante, né? Então a gente tem que pensar que está afetando a questão estrutural. Então, na hora que você chega, você lê a norma, né? E a gente deu uma aprofundada nisso, você vê lá o que é para ser feito. Em alguns casos de obra, não dava o resultado, né, que a norma esperava, e aí a empírica começa a fazer alguns testes, né?
E aí vai gerar um monte de dúvidas e mais perguntas do que respostas, né, Nel? A gente sabe, como pesquisador, que essas coisas geram mais perguntas, porque aí pode estar relacionado com, sei lá, um recalque de terreno, pode ter a questão, as outras patologias todas que a gente falou, de segregação, de mau posicionamento de eletroduto, pode estar gerando uma tensão ali a mais naquele fissura. Então, isso também não significa fazer que o fato das pessoas fazendo isso de forma empírica, né, de testando coisas, não é porque a norma não atende. Talvez é por uma questão de execução. É um sistema, entre aspas, relativamente novo aqui para a gente, né, no Brasil. Então, na verdade, executivas, principalmente, a gente falou muito aqui, a gente viu que precisa ser pensado, testado, verificado. E aí a gente vai para mão de obra, conseguindo uma mão de obra mais qualificada, mais especializada. E essas patologias tendem, né, no passo de tempo aí, desaparecerem. É lógico que vão surgir algumas novas, né? Mas elas tendem a desaparecer e a gente conseguir resolver essas, pelo menos essas 5, né? Eu acredito que com essa mão de obra, com esse processo, cimento do sistema, né? Acaba que a gente consegue reduzindo isso com o tempo, de maneira empírica, seguindo normas, depois trazendo a norma, né? Levando para as comissões, né? Normativas, e a gente traz essas soluções aí. Eu acho que a gente falou das 5, né? Que são as mais aparentes aí. E eu acho que é isso, assim, para a gente encerrar. É só lembrando aqui, né, tem a questão dos eletrodutos expostos, parede, né, áspera e porosa, da abertura de placas, da segregação e das fissuras. Foi aí que a gente trouxe aí, né, Anil? Aí você vê a importância, a gente destacou a execução, né, que grande parte dos problemas aí está na parte da execução. A importância da pesquisa, né, Tiago? A gente bate muito nessa tecla aí, porque obra não é lugar para a gente fazer muito teste, né? Porque se der errado na obra, o bicho pega. Se der errado na pesquisa, tudo bem. A gente escreve o artigo da mesma forma falando que deu errado, né? Que não vai dar certo desse jeito. Né? Ou então a gente escreve o que deu errado, depois testa de novo, escreve o que deu certo, né, Tiago? E aí a gente vai disseminando aí o nosso conhecimento. E importante, né, Tiago, também falar já que a gente está falando de parede de concreto, a gente falou tanto de espessura, né, em relação ao conforto térmico e acústico, né, com a nova norma de desempenho. É um sistema, né, Aniel, que a gente estava, na hora que a gente estava preparando isso, veio essa, né, que conforto térmico para a NBR 15575, né, então é uma questão que deve ser considerada. Então, você está comigo, se a gente pegar um sistema de parede de concreto, 10 centímetros aí de espessura, levar isso para onde o sol racha, né, ou então, vamos pensar, o calor que a gente passou agora, né, é um sistema que não vai trazer conforto térmico e acústico. Então, isso é uma questão aí, já é questão do sistema, assim, que deve ser pensado aí, pensar em como trabalhar materiais, aí vai vir mais pesquisa, né, Nel? Como é que você pode colocar no próprio concreto algum material, algum agregado, algum aditivo que iniba isso, ou como é que você vai trabalhar isso numa parede de concreto convencional, né, uma parede de concreto moldada em bloco convencional que você está fazendo, como é que você consegue trazer um material isolante para esse ambiente, né? Sei lá, seja um quarto, imagina um quarto voltado para o oeste, em Cuiabá, onde o sol, lá tem um sol para cada um, por exemplo. Né? Então, é complicado essas questões do sistema, porque é um sistema que vem de fora, né? A gente tem aqui no verão, a gente tem um calor altíssimo, a gente está na primavera agora, a gente pegou altíssimas temperaturas, né? Então, é um sistema que tem que ter alguns cuidados em relação a conforto térmico, conforto acústico também. Imagina, você vai dividir um apartamento, pensar em um apartamento Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, são apartamentos pequenos, esse sistema normalmente vai trazer agilidade, né? Vai trazer, para esse tipo, bem utilizado, né? Um dos objetivos é exatamente porque o custo é baixo e umas outras questões, você vai usando, né, a questão da forma. Imagina você dividindo com seu vizinho aí, né, uma parede de 10 centímetros sem proteção acústica nenhuma. Então, tem alguns inconvenientes, né, do próprio sistema, aí não é questão executiva, é do sistema, né,
que precisa de ser pensado, trabalhado para o noso fim. Quando a gente fala de arquitetura, principalmente, né, a gente vê muitas soluções seus locais do mundo, e não é simplesmente você pegar de lá e trazer para fazer um novo estudo, né? Então, por exemplo, os prédios maravilhosos, todos envidraçados, né? Mas os prédios envidraçados você traz lá da Europa, lá, que bonito, coloca aqui no Brasil. Aí depois você fica gastando horrores de ar-condicionado, sistema de ar-condicionado. Na verdade, a tecnologia ela precisa ser aplicada onde ela condiz com o contexto. O contexto é muito importante, né? Não só para a arquitetura, para a engenharia, para qualquer, precisa de avaliar, levar o contexto sempre em consideração. Então, pensando, né, de acordo com a norma, tem a norma também de conforto térmico, né? Que a gente precisa de levar em consideração esse sistema, ele te traz alguns probleminhas, né, em relação a isso, que precisa ser pensado, trazer soluções novas, fazer mais pesquisas para conseguir inibir essa. Não sei se a gente chamaria isso de uma patologia, né? Mas talvez de uma preocupação que você traz isso aí. Uma preocupação, né? Eu não sei, é complicado de falar se é um pouco de preconceito, porque a gente vê muito o sistema aplicado em Minha Casa Minha Vida, né? Fica parecendo que o pessoal não está muito preocupado porque é o pessoal, né, que tem um poder aquisitivo menor e tal. Mas a gente não pode pensar dessa forma, não. Né? Vamos pensar em fazer uma coisa bem feita, né? Uma coisa que a norma agora é bem rigorosa, né? Agora em relação a isso. Então, ainda bem que ela veio, né? Porque a gente tem que trabalhar direito. E é uma evolução, né, Daniel? A gente já tem, igual você trouxe bem, hoje é o concreto autodensável, que a gente tem ele, então já ajuda nesse tipo de tecnologia, em outras, a gente precisa, né, como trazer, como isso é aplicável, saber como aplicar isso, né? É um sistema muito interessante, né? Que traz umas novas vertentes, pensando em empreendimento, né? Pensando em lógica de produção, de racionalização da construção, né? De uma obra mais limpa, né? Uma obra mais condizente de sustentabilidade, ela se enquadra muito, se encaixa muito, apesar de ainda ser uma obra, vou usar o termo aqui, molhada, né? Porque o concreto é moldado em loco, né? Mas é uma racionalização bem significativa da construção que deve ser levada em consideração, né? Então, essa preocupação tem que ter mesmo, não só essa, mas outras, né, em relação a um sistema novo, uma tecnologia nova sendo aplicada num contexto diferente, né? Mas a gente viu que as principais patologias, aí voltando à questão das patologias, normalmente tem a questão da execução. Por isso é importante a importância de pesquisa, né, e a importância dessa profissionalização da mão de obra, né, de trazer não simplesmente pegar, por exemplo, um funcionário de uma outra tipologia, mas falar, ó, a partir de hoje você vai fazer bem assim, né? Então aí cabe uma questão de gestão estratégica de projeto, de empreendimento, de como vai funcionar, né? Trazer essa ideia para um novo contexto. É uma nova mão de obra, um novo processo que precisa de ter as preocupações relacionadas a ele. E está chegando ainda, está chegando não, né? Já chegou paredes de concreto pré-moldadas, né? Que a gente está vendo só ela vindo pronta lá da fábrica e sendo encaixada aí. E então o estudo dos problemas vai vir um pouco mais tarde, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter já outro estudo aí de fazer, que é esse sistema novo aí, né? De parede de concreto pré-moldado. Então as paredes são feitas lá na fábrica, e elas vêm prontinhas, vêm só encaixando, né, Thiago? Então, daqui a pouco a gente vai ter que estudar isso aí de novo, né? Voltar de novo aí com outros problemas, que sempre vai ter problema, não vai ter jeito, né? Mas é importante a gente falar de sustentabilidade, né, Thiago? Porque um dos nossos artigos aí é voltado para a racionalização, né, de processos. Então, nossa área aí de sustentabilidade, né, a grande área em comum da gente, né, Thiago? A gente sempre fala de sustentabilidade. A gente sub-áreas, sub-temas diferentes, né, mas a nossa grande área sempre está sendo a sustentabilidade.
E tem que ter esse cuidado, não tem jeito. Tem recursos que eles não são renováveis e a gente precisa de abrir, né? E não é só para a questão da construção civil, para tudo que a gente faz, né, Miel? Naquela palestra que eu tive a oportunidade de dar lá você me convidou, esqueci o nome da IFMG? IFMG. Pois, no IF, pois é. A gente falou sobre sustentabilidade numa ótica um pouco mais global, né? Da pegada ecológica, como é que você está fazendo, o que você está fazendo na sua casa, né? Dentro da sua caixinha, vamos trazer assim. Porque a sustentabilidade não é só aplicada para essas coisas muito grandes, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir na Alemanha, lá eles têm uma preocupação de como isso vai gerar um impacto no lugar. A gente ainda não está nesse ponto, né? Por exemplo, eu vou fazer um grande supermercado, trazer para a região. Como é que ela vai interferir na questão do conforto térmico, conforto acústico, questões de vento e um monte de outras coisas. Mas quando a gente tem consciência primeiro de onde a gente vive, qual é a parte que a gente está fazendo, fica mais fácil de compreender tudo isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, aí vem a questão de ser um clichê, de ser um negócio aí que o pessoal usa inclusive para vender, mas na verdade é uma realidade que todas as pessoas deviam incorporar, né, de trazer, né, o que você faz hoje em prol da sustentabilidade, em prol do planeta. É simples, é não julgar a gente já fica bobo falar isso, mas é não julgar um papel no lixo, no chão, é jogar um papel no lixo, é separar o seu lixo em casa, onde tem coleta seletiva, é conter coisas macro e grandes, mas pensar dentro da nossa realidade, da nossa caixinha, da nossa família, né, da nossa casa, como que a gente está vendo isso. É um tema que não tem jeito de tudo que você faz hoje, você tem que pensar um pouco nisso, não tem como, certo, né, essas coisas. Mas isso dá uma discussão de mais um bate-papo. Uma aula. Pois é, pode marcar aí pra frente. Mas por falar, não tem nada, começou a falar sustentabilidade, não tem nada a ver. Tem tudo a ver com manifestação patológica aqui, tem tudo a ver. Retrabalho, né? Tudo. Você faz um sistema que é para ser sustentável, ele acaba no centro, tem tudo a ver com sustentabilidade. Mas aí, se a gente for falar mais, né, Thiago, eu vou ficar falando sustentabilidade aqui, dá muito papo aí, sustentabilidade. Então, eu acho que foi legal o nosso bate-papo. Bom que ficou aí o convite para próximos aí, né, Thiago? Vamos ver se a gente convida mais gente, né? Cabe mais gente aqui na tela. A gente pode dar uma melhorada, puxa um pouquinho para cá e convida mais gente aí para o bate-papo. Acho que vai ser legal aí a gente conversar com mais gente aí. A gente conhece uma galera boa aí, né, Thiago? Também que gosta aí de compartilhar conhecimento. Queria agradecer quem tá assistindo, quem assistiu, quem está aí dedicando um tempinho para assistir. Agradecer o Thiago por ter aceitado o convite. Espero que tenha sido legal aí a participação aí sua e você tenha gostado. E queria deixar um espaço aí para você se despedir aí, pessoal. Tá. Primeiro eu que agradeço, Daniel, o convite. Para os próximos aí, já pode considerar aceito aí. Mesmo no seno do nosso know-how, a gente pode sentar, conversar, pesquisar, faz com prazer e partilhar, né? Compartilhar essas coisas. A gente está num momento de compartilhar, né? Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente chega a pessoas para levar, né? Às vezes o conhecimento dentro da gente, só para a gente, é um conhecimento perdido, não tem sentido nenhum. Então, eu te agradeço pela oportunidade. E deixar aqui só um recado, na verdade, é a questão da importância da pesquisa, né, Aniane? Então, por exemplo, esse tema veio a mim, você lembrou de mim, porque um dia eu já tinha desenvolvido, de certa maneira, uma pesquisa em uma única patologia. Então, é muito importante a gente sempre estar ligado à pesquisa e realmente trazer o valor que isso tem para a sociedade, né? Então, não é simplesmente ir lá, igual você falou, vai lá para a obra e vai testando, isso der um tempo muito maior e assertividade zero, né? E vai na contramão de tudo que a gente tem visto hoje. Então, salientar a importância da pesquisa, mais uma vez agradecer o convite, e é bom que serve de incentivo aí para quem está estudando, se for estudante ou quem for que está começando aí, de desenvolver novas pesquisas, pensando em novos, né, que é uma forma, né, de você estar diferente, né, ser um pouquinho disruptivo que você está fazendo e não ficar só replicando receitas, né, trazer coisas novas. Aí começa a inovação, aí começa a questão de empreender de uma
forma diferente, né? Acho que é um início para tudo, é um insight aí que todos devem se atentar e buscar, né? Trazer uma coisinha nova, com fundamentação, né, Daniel? Não pode ser por achismo, não pode ser por uma leitura única e solta, né, em blog de construção civil. A gente tem que buscar também informações, né, que não sejam fakes, né? Então, buscar um fundamento para que esses conhecimentos se consolidem e a gente tenha oportunidade de bater papo com mais pessoas e compartilhar essas coisas aí, tá bom? Eu agradeço muito. E já está aceito os próximos bate-papos aí, já está aceito já. Beleza, Thiago. Valeu aí, obrigado. E quem quiser conhecer mais do Thiago, é Thiago, né? thiagovieira.sc, o canal do YouTube. Tem o Instagram do Thiago lá, fácil de encontrar, né? Thiago Vieira, AEC. thiagovieira.sc também, e tem o thiagovieira.arquiteto também. Aí tem lá as minhas projetos, tem as coisas, tem os meus princípios, as minhas coisas todas rodando nessa redes. Tem projeto Sementes, né, Thiago? Eu assisti semana passada, eu assisti esse projeto Sementes, eu nem te falei. Mas eu assisti lá, legal. assisti semana passada. Quem quiser ver lá. É um trabalho interessante que eu tenho feito e que tem trazido resultados positivos. Aí quem tiver curiosidade, vai lá, thiagovieira.sc lá, e dá uma assistida, dá uma partilhada e vamos levar mensagem boa pro pessoal aí, né? Levar coisa boa também. A internet também serve para coisa boa, né? Não é só ficar olhando pessimismo. É só saber pesquisar, né, Thiago? Tem que pesquisar. Esse momento nosso aqui, a distância, a gente consegue trazer conhecimento, conteúdo. Então, é só saber o que fazer com as ferramentas, né? E a gente consegue fazer coisa legal, tá bom? Obrigado, obrigado, gente. Até mais. Abraço.